Legal, é sempre uma sensação boa, né? A gente poder ser lembrado, né? Primeiramente, né? O pessoal na Europa tem muito isso, né? Esse reconhecimento por aquilo que os jogadores fizeram no time. E esse convite é um reconhecimento. É para estar aqui, participando de uma festa, né? Eu não participei do jogo lá atrás, mas fazer parte da festa é sempre importante e é gratificante mesmo essa lembrança, né? De estar aqui vestido essa camisa novamente. Emerson, você acha que na sua trajetória faltou jogar na Premier League? Tem algum time que você sentiu vontade, que você acha que faltou? Você fez história na Europa? Eu tive essa possibilidade. Você fez uma pergunta legal porque quando eu estava na Roma, eu tive uma proposta de 2 times ingleses e aí eu não fui liberado. E na época não era como hoje, né? A gente sabe que o futebol inglês não era tão visto como hoje, mas eu tive essa oportunidade, daí acabou que a Roma não me vendeu, eu fiquei mais alguns anos, então não tive a possibilidade de jogar, mas eu sempre gostei de futebol inglês, eu acho que eu tinha perfil também, né? A forma como eu jogava, eu acho que eu iria me adaptar bem, mas não foi possível. Mas assim, claro que hoje a gente sabe, né, o futebol inglês é muito forte, eu acho que muitos jogadores pensam, né, em ir para o futebol assim. Agora, hoje na Inglaterra tem muitas equipes, né, com potencial que a gente olha e que poderia realmente jogar. Eu não consegui naquela época, então hoje só posso assistir da televisão. Ô Emerson, a respeito de seleção brasileira, né, por isso que eu estou aqui mais para perguntar sobre isso com você. Fernando Diniz, Ancelotti, é um momento do futebol brasileiro fazer o quê, na sua opinião? Então, claro que a gente está de fora, né? Muitas coisas a gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? Então, às vezes é até difícil da gente falar muitas coisas, mas a impressão que eu tenho realmente que tudo que está acontecendo atrapalha, né? Está atrapalhando todos, né? Por exemplo, a CBF com alguns problemas políticos, o Diniz tentando fazer um trabalho, mas o resultado não está vindo, né? E a gente sabe que para implementar o futebol que ele gosta, ele precisa de tempo. E dentro de uma seleção brasileira, ele não vai ter esse tempo, que são jogadores que vêm de todas as partes do mundo, se juntam ali uma semana, às vezes menos que isso, para fazer um jogo de eliminatório. Então a gente sabe que tem que encontrar uma solução mais rápida. Acho que os próprios jogadores teriam que entender esse momento de dificuldade. Eu acho que é um momento que o próprio grupo tem que se unir para isso, né? Tem que entender da importância de vestir essa camisa. Então, eu acho que o todo está meio confuso, né? A questão do Ancelotti, a gente não sabe se vem, eu acho que até para o Diniz isso não é legal. Então, assim, eu acho que o todo está meio confuso, a gente espera que a própria CBF, a grande responsável, possa encontrar uma solução para que a gente volte a vencer, né? A situação do Brasil realmente, nós hoje não temos mais respeito, né? As pessoas não respeitam mais. É uma camiseta que a gente sabe que só no chegar, né, em campo, só entrar em campo as pessoas respeitavam muito, mas não tem mais esse respeito. A gente tem que voltar a ter esse respeito e eu acho que tem que partir de todos, né? A gente não pode ter um culpado nisso. Eu acho que todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade, colocar para fora aquilo que realmente pode dar, porque representar um país, eu digo sempre, né? Tem que saber entender o que é vestir a camiseta da seleção brasileira e o que é estar ali. Eu acho que todos agora têm que dar uma contribuição. E pela sua experiência de Europa, você é um defensor de um treinador na seleção brasileira que não seja brasileiro? Bom, eu sou defensor do bom treinador. E eu acho que muitas coisas a gente não pode ter, eu acho que a vaidade, né, no sentido que se for para o melhor do nosso país, a gente não pode ter esse problema. Claro, eu torço muito pelo Diniz, falo para vocês de coração, acho que é um bom treinador, mas eu acho que ele precisa de tempo, não sei se ele vai ter esse tempo. Se vir o Ancelotti, eu conheço, é um cara que eu trabalhei, a gente não precisa nem falar do histórico dele, né? É um cara que realmente é muito capacitado e que talvez num momento desse, quem sabe, o Brasil está precisando de uma solução. Então às vezes a gente quer forçar algumas coisas, mas a gente precisa encontrar a solução. Se for o Diniz, que bom, né? É mais um brasileiro, um treinador brasileiro aí que pode ser reconhecido mundialmente. Agora, se a gente precisar, né, de um perfil como Ancelotti, que seja bem-vindo. O importante é pensar no bem da seleção. Estamos no Mundial de clubes, né? Falando aqui de Fernando Diniz, o Fluminense, e o último brasileiro a ser campeão mundial de clubes foi o Corinthians, 2012.
Você é aquele que, defensor, em termos de opinião mesmo, que vai ser difícil um clube brasileiro conquistar um Mundial de Clubes? Eu acho assim, futebol acontece de tudo, tá? Eu acho que nós já tivemos algumas experiências, por exemplo, né, no jogo Inter-Barcelona, né, o Barcelona teve muitas chances, não fez, o Inter foi lá e fez, porque o futebol é assim. Né? Então, a gente sabe que jogar com o clube europeu é sempre muito complicado, não é fácil. Né? Eu ainda acho que os clubes lá fora estão mais preparados, mas é um jogo. Então, assim, a gente sabe que pode acontecer de tudo. Então, podemos nunca pensar que não dá para o Fluminense chegar e vencer uma competição dessa. Porque, do outro lado, também eu vi até, por exemplo, né, chegando numa final, né, que o Manchester está tendo muitos problemas de jogadores lesionados, então às vezes isso também ajuda muito, né, no momento. Então a gente não pode perder a esperança. Não é fácil, né, isso sei, a gente tem que ser sinceros, os clubes lá fora estão bem preparados, mas é um jogo. E futebol, eu acredito que seja o único esporte que ninguém ganha antes de entrar em campo. Então pode acontecer de tudo. Qual?